Então, você fez a enquete, né, nas tuas redes, aí veio esse tema, e é sobre a gente assumir as responsabilidades, né, pelos nossos sentimentos, né? Isso, exatamente. E foi um pouco unânime, sabe, Paty? Acho que de todo mundo que respondeu, acho que uma ou duas pessoas que queriam, que estavam querendo a outra temática, né? Então, por aí dá para a gente perceber que as pessoas têm interesse em conhecer, entrar em conexão com os sentimentos, assumir coisas, né? O quanto que eu sou responsável por determinada situação, quanto é meu, quanto que é do outro, né? Eu achei bacana isso. Eu não sei porque eu achei que o pessoal gostaria mais da temática da empatia, mas foi interessante isso que deu na enquete, né? Correto. Porque ele tem uma frase no início desse capítulo, né, Joy, que ele diz assim, que o que os outros fazem pode ser um estímulo para nossos sentimentos, Mas nunca. mas não a causa, né? E eu É achei isso. interessante, né, Paty? Porque é aquilo que a gente falou na outra live, né? A questão do gatilho, né? O que o outro me disse que despertou, que trouxe muitas coisas à tona, né? E é esse convite que ele faz, né, para que a gente consiga entrar em contato com os nossos sentimentos, né? Lembrando dos 4 pilares da comunicação não violenta, né, que é observar, sentir, né, qual que é a minha necessidade e fazer o pedido, né? Então, em cima Isso. disso, ele vai trabalhando essas questões, né? Então, e ele comenta, né, nesse capítulo, né, Joy, que existem 4 formas, né, da gente receber uma comunicação, né? A primeira, o que a gente normalmente faz, é que a gente culpa nós mesmos, né? Quando o outro reage de uma forma que não foi bacana, a gente parte do princípio que a gente que falhou na nossa forma de se comunicar, né? Uhum. Por exemplo, ele até cita aquele exemplo, né? Você é um egocêntrico. Então, você nem tenta entender por que a pessoa está te dizendo isso e você já assume que você é, né? Aí eu deveria ter sido mais sensível, né? Você faz esse tipo de, às vezes a gente faz esse tipo de colocação, porque a gente já assume que realmente a gente é, né? Sem às vezes, sem entender o contexto, não é? Verdade. E a outra maneira, não sei se você quer falar alguma coisa a respeito dessa Não, não, primeira. é que na verdade eu acho que isso daí é uma educação, é toda uma cultura que nós temos, né? De, assim, eu não sei, né? Posso estar equivocada, mas a gente sempre o que o outro nos fala tem um peso muito grande, né, Paty? Então, Sim, se alguém dependendo de quem fala, principalmente, né? exatamente. Então, se a pessoa fala uma coisa, sei lá, né? É claro que depois a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai se trabalhando, mas a primeira coisa é a culpa, né? É Sim. bem isso que ele coloca. Tanto é que eu acho que ele coloca numa sequência de prioridades mesmo, não de prioridades, de importância, né? Primeiro, A primeira que ele fala é assim, é culpar a nós mesmos, né? A segunda é culpar os outros, né? aham, Por exemplo, até o exemplo que ele cita, você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi, né? E aí a gente vira para a pessoa e fala assim, você não tem o direito de dizer isso, né? A gente, às vezes, pega aquilo como uma reação e não entende por que a pessoa também está se colocando daquela maneira para nós, né? A terceira é aquilo, quando começa a melhorar, né? Que você vai escutando os seus sentimentos e as suas necessidades. Então, no momento que uma pessoa fala assim, você é egocêntrica, né?
Você poderia dizer, quando ouço você dizer que sou uma pessoa egoísta, que eu sou essa pessoa egoísta, eu fico magoada, né? Porque a gente precisa de algum reconhecimento, porque eu preciso de reconhecimento. Eu não quero ser vista dessa forma, né? É diferente de você revidar, né? Normalmente a pessoa fala, você não sabe o que você está falando, você não me conhece, você não tem o direito de dizer isso, vai se catar, E, coisas por exemplo, assim. assim, também, e você? E você é o quê? E daí você também já fala um monte de coisa que você acha que você nunca disse para ele, você que o Marshall cita, né, que nós temos duas reações, né? Uma é ir pro ataque, é isso aí, e a outra é eu guardar o meu sentimento, que é tão danoso quanto, né? Sim, 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 exatamente. Porque isso vai nos consumindo, né? E tem uma hora que você não vai dar conta mesmo, né? Dessa situação. Aham. E é outra, e a quarta que ele fala, né, dentro disso que a gente está falando, né, é escutar os sentimentos e necessidades dos outros, né? Você está magoado porque precisa de mais consideração por suas preferências, né? Você se coloca no sentido do entendimento do porquê que a pessoa está trazendo isso para você. E você se isola disso, você não leva para o pessoal, né? É. Ó, boa noite para minha prima, a minha prima Claudete, que mora em São Paulo. Tinha um recadinho aí para você, acho que você não viu, Pati, uma Não. amiga sua, e agora eu não consigo ver o recado aqui. Então, é bem isso, né? E é interessante isso, né? Porque quantas vezes. Mas eu vejo assim, tudo que o macho fala, né, Paty? Não sei o que você acha, mas assim, é um processo na nossa vida, né? Você vai despertando para essa consciência. Porque, no fundo, a gente tem um jeito de lidar com as coisas. A gente vai aprendendo. E tanto é que ele fala também, né, isso, que a gente não aprendeu a olhar para os nossos sentimentos, né? Valorizar qual é a minha necessidade, qual é o meu desejo, como se isso fosse uma coisa assim, nossa, mas quem eu sou para ficar pensando no que eu sinto? E daí eu vou só dar um exemplo assim de uma coisa que eu achei que faz muito sentido, Pati, por nós sermos mulheres, né? Por eu ser mulher. Então eu lembro quando eu estava muito ativa no mercado corporativo, né? No mercado de trabalho, com filhos pequenos. Eu tinha funcionário em casa, mas eu chegava, ai, que bagunça, ai, que isso, ai, que aquilo. E ele dá um exemplo muito claro sobre isso, né? Fala assim: olha, pessoal, eu trabalhei o dia todo, eu tive uma demanda muito grande. Então, agora, quando eu estou chegando em casa, eu gostaria que a casa estivesse mais organizada, que mas a gente não faz desse jeito, né? Você faz num tom acusatório. Vocês deixam tudo bagunçado, ninguém me respeita, ninguém vê que eu acordo cedo, fico o dia inteiro trabalhando. E quando a gente fala dessa forma, a, a chance da gente não ser ouvida é muito grande. Porque você está Sim, falando com um tom de crítica. Ninguém gosta de ouvir crítica. Quando a pessoa ouve alguma coisa e ela sente que aquilo lá é uma crítica, ela não vai fazer o que você está falando. não, Né? muito pelo contrário, né? Ela vai te ignorar, provavelmente, né? Ela Aham. não vai, porque aquilo não vai sensibilizá-la, né? Porque você não está falando de uma necessidade, né? Você está fazendo uma reclamação, você está criticando o ambiente, né? E Aham. você não está trazendo para você a necessidade que você tem de uma casa organizada,
para poupar o seu tempo também, para poder se dedicar mais a eles, né, que seria o caso. Aham. Então, isso é complexo mesmo, porque a gente não foi educado para isso, né? Aliás, nós nem sabemos, né, se a gente pensar bem sobre isso, que sentimentos são esses que nós temos, que a gente também não sabe nomear, né? A gente sabe de algumas emoções, como a raiva, a tristeza, né, o nojo, né, o medo, que são aquelas emoções que todos os seres humanos têm e conhecem. Mas os sentimentos por trás das questões que acontecem, muitas vezes a gente não sabe nomear, né? E outra coisa também que ele fala, né, que é muito importante, né, é quando a gente faz uma coisa para doar de coração e não tá falando aquilo por ser motivado pela culpa, né? Sim. Ele até comenta, né, do caso, como você falou agora de família, né, aquela situação, mamãe e papai ficam tristes quando você tira notas ruins na escola. Quer dizer, os pais jogam para cima da criança um sentimento que é deles, né? E deixa implícito, né, que a atitude da criança é que está causando essa infelicidade. E, infelizmente, as crianças, elas abraçam isso, né? Elas ainda não têm repertório emocional para fazer essa distinção do que é tudo isso, né? E elas mudam não pela atitude, né? Elas não de coração, elas fazem isso porque elas não querem irritar os pais e não querem carregar culpa. Então aí elas mudam, mas não é pela consciência delas, né? E a gente faz isso muito, isso é muito comum, é muito da rotina, né? Você está falando de filhos, eu posso imaginar que isso também foi algum dia também palco das suas conversas aí com os seus. Como é que foi isso, Joy? Então, eu acho que essa questão da mulher, né? Eu não vou nem falar assim tanto de mim, mas eu vejo assim muitas amigas que têm que ser exímias cozinheiras, que a casa tem que ser. E ele nesse capítulo ele fala muito da questão da mulher, né, Pati? Olha, ele fala até da mãe dele, né? Não sei Ele se fala você da mãe. lembra. É muito legal aquela parte que ele fala da mãe, que depois a gente pode falar com mais detalhes, mas assim, ele fala muito dessa questão do quanto a mulher suprime os sentimentos em favorecendo o outro. Né? Essa ideia idealizada que tem da mulher, a mulher tem que ser uma excelente dona de casa, tem que ser uma excelente mãe, ela tem que ser uma pessoa muito organizada e não se levando em conta qual o desejo dessa mulher, qual o desejo, qual a necessidade que ela tem, né? Então, e nós somos educadas dessa forma que quando você quer fazer diferente, você se sente mal, que é isso daí que ele fala. Culpa, medo, vergonha, depressão, né? Então, por exemplo, você me fez uma pergunta para mim. Eu nunca gostei de cozinhar, Paty, sabe? Apesar, apesar de vir de uma família que cozinha muito bem. A família da minha mãe é de Minas Gerais. Opa, Mas eu nunca tá. gostei de cozinhar. Em São Paulo, até tudo bem. Quando eu morava em São Paulo, normal você não cozinhar, sei lá. Mas quando eu cheguei no interior, aqui, sabe, como uma mulher não cozinha? Como uma mulher casada não cozinha? Como que uma mulher não tem virtudes, por exemplo, saber bordar, nem tanto assim o bordar, mas o que eu mais sentia mesmo era a questão de cozinhar. Hoje eu cozinho, mas é isso que ele fala para a gente olhar. Eu fui descobrir em mim por que que eu não gostava de cozinhar. E não por uma imposição, né? Assim, então hoje eu cozinho com prazer, né?
E é isso, é você olhar. E daí, ô Paty, você poderia falar dessa questão que ele fala da mãe, né? Que a mãe foi no É, momento dele, né? porque ela foi viver essa, esse workshop com ele, né, onde ele está falando exatamente isso, né, dessa experiência feminina, né, dessa questão da gente não só da experiência feminina, mas também de não saber falar porque a gente precisa, né, porque isso é uma verdade também, por exemplo, eu não sei se no teu caso você nomeava isso, que você não sabia cozinhar e você não tinha isso como um desejo seu, né? Se você ouvia a crítica, como é que era isso para você, né? Mas normalmente a gente não fala, a gente se reprime, a mulher ela se reprime mesmo, porque ela tem esse ideal determinado, que ela tem que ser excelente em tudo, né? Principalmente a dona de casa, a que é mãe, né? E parece que é meio inadmissível, né, não ser perfeita nessa área, né? E sempre tem as comparações, né, Joy? Algumas mulheres até são comparadas com a sogra, ou com a avó, ou com a própria mãe, né? Mas o que ele fala é o que aconteceu com a mãe dele foi porque ela se deu conta que ela nunca falou isso para o pai dele. Durante Às vezes, 36 anos de casamento, né, Paty? isso, exato. Isso mesmo. Ela fala assim: acabei de tomar consciência que tive raiva de seu pai durante 36 anos, por ele não atender às minhas necessidades. Mas agora percebo que não disse a ele nenhuma vez com clareza do que necessitava. Isso é uma coisa assim, para a gente refletir, né, Pati? Porque eu penso que muitas vezes a gente fala, e esse ele fala desde o começo do livro, né? Que geralmente nós falamos aquilo que nós não queremos, né? Como ele cita também aquele outro exemplo da mulher que fala para o marido: ah, você trabalha demais, né? E era uma coisa tão simples. Eu queria tanto que você passasse mais tempo comigo, que a gente pudesse fazer coisas juntas. Então a gente é como se a gente se ficasse muito vulnerável quando o outro soubesse da nossa necessidade, do nosso desejo, né, Paty? Exato. E aí a gente entra também naquela outra americana, né, a Brené Brown, né, que é a coragem de ser imperfeito, né, que ela fala da vulnerabilidade, né, o quanto isso é importante a gente aprender isso também, né, para a gente poder ser mais autêntico, mais espontâneo, né, nas nossas relações, O né, e a Paty, gente está atento a essa escuta do outro, né. desculpa, Oi, te bem. cortei, Paty. É que a Imagina. Letícia colocou assim: ouvir com clareza traz luz. É verdade. É isso mesmo, Letícia. E traz mesmo, né? Porque quando a gente está com a escuta ativa, certa, quando a gente está realmente na posição empática com o outro verdadeiramente, essa relação ela vai ser muito mais genuína e muito mais verdadeira. Né? Ele tem um capítulo que ele fala sobre a questão da empatia, né? O que é isso, né? De você estar com o outro, né? Não é se colocar no lugar do outro, mas estar com o outro naquela dor, né? E muitas vezes o que a gente faz é competir com a dor do outro, né? Porque você Alguém chega e fala um também problema pra gente, a gente quer dizer que a gente tem um problema maior. é, porque a gente também, quanta coisa não é dita, né? A gente não fala, não se coloca como a mãe dele, né? E daí, ô Pati, eu também acho legal aquela parte que ele comenta, né? Que a mãe dele vem de uma família muito simples, muito humilde, e que eles nunca puderam pedir nada para ninguém.
e que ela conta. Você quer contar a história da Não, bolsinha? pode falar, Joy, pode falar, pode Então, falar. na verdade, ele comenta, né, esse caso que ele levou a mãe a um evento dele e a mãe saiu no meio do evento, voltou abatida. Ele falou: Mãe, você tá tudo bem com você? E daí que ela faz essa colocação que durante 36 anos, né, ela sentiu muita raiva do marido. Mas por quê? Porque ela não conseguia expressar com clareza o que ela sentia. E daí ele explica o porquê dela ser tão, né, calada, tal. Porque na família da mãe dele não havia espaço para você se expressar, né? Principalmente porque eles vieram, a mãe veio de uma família com muita restrição financeira, né? Muita dificuldade financeira. E daí ele conta um caso, né? Que a irmã da mãe teve uma dor, acho que uma apendicite, né? Isso, E a mãe, a tia do macho, a irmã da mãe, foi operada e uma irmã mais velha deu uma bolsinha de presente para ela. E daí a mãe do macho ficou apaixonada por aquela bolsinha e ela queria ter uma bolsinha daquela também. E ela simula uma dor abdominal. E no caso dela, os médicos nem fizeram exame nenhum, já abriram a barriga dela de uma vez. E ela acabou ganhando essa bolsinha, que ele fala que ela era cheia de. Tinha uns brilhos na bolsinha, né? isso. É. E que ela acabou ganhando essa bolsinha. Daí um dia lá no hospital, duas enfermeiras vieram medir a temperatura dela e colocaram o termômetro na boca. E ela mostrava a bolsinha para a enfermeira, né? Para elas falarem, ai, que belezinha, sua bolsinha. E a enfermeira virou e falou assim: ai, que linda essa bolsinha. Ai, não precisa dá-la para mim. Ai, mas ela é tão linda. A enfermeira pega a bolsa e leva embora. E ela sequer consegue Isso. falar para a enfermeira: não, não foi isso, eu não estou te dando bolsinha. Eu só quis te mostrar a bolsinha e para você ver o quanto que é linda. Você imagina a dor dessa garota, Pati? É, porque ela, na verdade, ela não tinha problema nenhum de saúde, né? Ela, ela, ela criou toda essa dificuldade para a família olhar para ela, porque ela queria uma bolsa igual a da irmã. Olha que coisa louca, né? Ela não conseguiu nem mesmo dizer da necessidade dela, da vontade dela de ter algo igual, né? Então, ela achou que a doença poderia trazê-la para a mesma posição que a irmã, né? E no Uhum. momento que ela consegue, acontece isso, né? A enfermeira vai, pega a bolsinha dela e leva embora. Quer dizer, chega, parece uma comédia, né? Mas não é. Aconteceu mesmo isso, né? Então, isso só demonstra o quanto mesmo ela não sabia falar das necessidades dela, né? Aí ela casa com um homem que, no seu tempo, né? Porque a gente tem que olhar isso também para o tempo dessas histórias também, né? Quando elas acontecem no seu tempo, né? Ela também é essa mulher que não conseguia dizer o que ela queria, o que ela desejava, qual que era a necessidade dela e tudo mais, né? E acaba ficando transtornada, né, com a situação depois que o filho foi conversando ali com as pessoas e ela foi trazendo para ela mesma a reflexão para a vida dela, né? Antes tarde do que nunca, né, Joy? Mas olha o sofrimento, né, que deve ter sido Nossa, tudo com isso para ela. certeza. Mas, Paty, você falando de tempo, né? Eu acho que assim a gente não vai muito longe, não. Quantas coisas a gente conhece pessoas aí que não se expressam, às vezes não se expressam com os filhos, acabam cedendo em troca de um amor, né? Quantas mulheres também com seus companheiros, né? Porque é uma coisa que ele fala, né? Quando você se responsabiliza pelo sentimento do outro, isso é muito difícil.
Você achar que É o você que ele tem um fala da poder pelo escravidão sentimento. emocional, né? Oi, Que Paty? é, é o que ele fala da escravidão emocional, né? A libertação Exatamente. emocional, né? Ele fala que são três estágios, né? A da escravidão, que é quando a gente vê como a gente, quando a gente se vê responsável pelo sentimento do outro, né? Que é E isso eu que você está acho, falando. Paty, você que trabalha com crianças, né, na sua área de atuação, assim, a criança, ela se sente muito responsável pela alegria, pela satisfação dos pais, não se sente? Totalmente, totalmente, totalmente. Bom, eu não trabalho, só para contextualizar aqui, né, Joy? Eu não trabalho na minha área da psicologia, eu não trabalho com a clínica infantil, né? Eu trabalho com adulto, mas eu tive essa vivência, né, na época que eu trabalhava na escola, né, onde a gente tinha os casos que a gente conhecia das crianças que queriam ser olhadas por esses pais e se sentiam responsáveis pelo sofrimento que aquele pai ou aquela mãe estava tendo em relação ao desempenho dele, né? E se sentiam culpadas por isso, né? Mas nós mesmos fazemos isso, né? Muitas vezes a gente está na nossa razão, a gente, a gente sabe que a gente está indo no caminho certo, só que quando o outro não vem ao encontro, mas vem de encontro, a gente se sente responsável pela tristeza dele, né? Isso é que é ruim, né? Uhum. É o que ele fala, a gente se vê como responsável pelo sentimento da pessoa, e quando na verdade o outro, a gente tem que entender muito claramente o que que a gente está sentindo naquele momento, por que que aquilo é importante para nós. E se isso vai causar um problema para o outro, ele precisa dar conta disso também. Uhum. E o que a gente faz é abrir mão das nossas necessidades para poder agradar o outro sempre. É isso que está errado. E a E, gente, eu aqui nos atendimentos, né? Quantas pessoas você atende? Geralmente, assim, eu atendo mais mulheres, né? Mas, assim, acabam cedendo ou acabam também achando que elas são culpadas por determinada situação, né? Fica tudo assim muito enrolado, embolado, né? A pessoa não consegue ver com clareza, né? E quando você tem uma percepção que não é clara, a tendência, né, Paty, é você se culpar. Você se colocar sim. como culpada por essa situação, pelo sentimento dos outros. Eu já atendi pessoas assim, né? Por exemplo, que o parceiro tem problema com alcoolismo. Ela fala assim: ah, mas se eu ficar quietinha, se eu não brigar com ele, ele chega bêbado e vai dormir. Sabe, daí, sabe essa coisa? Quer dizer, ela se sente culpada, né, pela situação dele, e se algo mais sério acontecer, é culpa dela, porque ela que tem que ter um discernimento. É É, muito comum isso, é é muito comum, comum, né, Paty? muito comum, muito comum. Mas o que que é tudo isso também, né, Joy? A gente entra naquela, até é senso comum até a gente dizer isso, né? Mas é falta do autoconhecimento, né? Porque se você sabe dos seus limites, você consegue manejar melhor isso, né? Sim. Se você faz essa escolha para você, o que que você não está se vendo para fazer um tipo de escolha dessa, né? Uma pessoa alcoolizada, uma pessoa que provavelmente deve humilhar e outras coisas mais devem acontecer nesse contexto, né? Uhum. E aí é preciso olhar, né, para essa mulher e tentar entender com ela o que está acontecendo, que ela está se permitindo a viver um ambiente desse tão tóxico, né, tão nocivo.
mas é a falta da própria identidade dela, né? Dela se reconhecer como merecedora de algo diferente, né? E às vezes ficam também, por N razões, né? Às vezes as questões também são de ordem econômica, a pessoa não tem um trabalho, ou a pessoa não tem como se garantir financeiramente, né? Existe uma questão social por trás desse problema bastante séria também, né? Não nos Sim. cabe julgar aqui, mas não tem como não olhar para isso sob essa perspectiva do que a gente está conversando aqui, né? Qual que é a necessidade que não está sendo olhada, qual que é esse sentimento que não está sendo visto, né? Então, né, Paty, a gente começa a ver, a gente tem essa concepção de autoconhecimento, de valorizar os nossos desejos, as nossas necessidades, a gente já trilhou um bom pedaço da nossa vida, né? E daí a gente vem com as nossas dores, com os nossos anseios. Seria tão bacana se pudesse ter isso já na infância, né? Esse Sim, olhar, né? Esse olhar para mim, olhar para os meus desejos, olhar para as minhas necessidades. Como que eu peço? Como que eu faço esse pedido? Até mesmo para os nossos pais ou a mãe do Marshall, né? Puxa, a minha irmã ganhou uma bolsinha tão linda, eu gostaria tanto de ter uma bolsinha daquela, mas já estava tão introjetado nela que ela não podia fazer pedido nenhum porque a família não tinha condições, né? O Pátio até lembra essa coisa do guarda o choro, né? Eu acho que é meio parecido assim. Eu lembro que às vezes eu ia chorar, meu pai falava assim: guarda o choro. Você que entendeu? horror. Guarda o choro. A minha mãe falava, engole o choro. E às vezes, né? E se imagina, né? Você não poder expressar o que você sente. Então, se desde pequeno a gente viesse nesse caminhar, né? De conhecer, de poder se expressar, de não ter medo, de não ter vergonha, de não ter culpa, tudo seria Sim, tão mais sim. fácil, né? E É, até, e até quando você fala isso, ele até fala de outro item, Joy, para. Eu estou só preocupada para a gente abordar tudo que está no capítulo, só sendo bem virginiana, como você sabe que eu sou também, né? Mas olha só, é o estágio do ranzinza, né? Que ele também fala. Que é aquelas pessoas que já não ligam mais porque os outros pensam, né? E acha que não. Ah, isso não é problema meu, né? aham. Você não quer entender, isso não é problema meu. Que é o sentimos, sabe, não queremos mais ser responsável pelo sentimento dos outros. Então a gente vai de um extremo para outro, né? Aham. É, que é aquele. Muita gente fala que é apertar a tecla F, né? Isso, exatamente. E daí é muito ruim, né? Porque, por exemplo, você pode apertar essa tecla e se sentir muito mal, né? Porque, na verdade, Sim, nós não somos assim, né? Não tem como se apertar uma tecla, opa, não. Né? Claro, não é fácil fazer esse trilhar que nós estamos falando aqui, não é, porque tem hora que a gente tem vontade mesmo, igual, por exemplo, antes de entrar, né? Você vê todos esses negócios, celular não funciona, não dá para fazer pelo Note. Gente, foi me gerando uma ansiedade. Sorte que você é muito zen, né, Paty? eu tento dizer, né? Né? Então, assim, eu fui começando a respirar, porque assim, se a minha parte aqui não der certo, enfim, mas assim, mas você estava falando, né, dessas pessoas assim que, então, eu acho que a gente está num momento que muitas pessoas estão apertando essa tecla mesmo. Mas olha, você vê nesse caso que a gente está falando aqui, como é que no nosso, né? É ter empatia com você, entendeu? Quando a Uhum, gente, por quê? Porque
você já tinha comentado que você estava com um problema no celular, né? E ter essa calma para não te deixar mais nervosa, né? É ter essa sensibilidade de olhar você como alguém que está ali nessa parceria comigo, nessa proposta, falando sobre algo que é super importante e sensível. E não dá para ser uma teoria uma coisa, na hora da prática ser outra, né? Eu já li esse livro 3 vezes, Joy. Então, assim, no mínimo, alguma coisinha devo ter introjetado, porque não é possível, né? A gente não ter a sensibilidade com o outro, né? E eu acho que é nessa hora que a gente mostra que isso é possível, né? Uhum. Porque o que uma das críticas que se fazem, às vezes, ao Marshall, falando que isso que ele fala é uma coisa muito utópica, né? Da comunicação. Muitas vezes as pessoas olham para isso e pensam, isso não é possível, né? Quando na realidade é uma questão, no meu ponto de vista, de calma e de conexão verdadeira, você realmente querer estar com esse outro de uma forma verdadeira, né? É o que E ele fala, que é da libertação emocional, né? Que a gente uhum. assume a responsabilidade por nossas intenções e ações, né? E que envolve você afirmar claramente o que que a gente necessita, o que que a gente precisa, né? Mas a gente também, às vezes, não tem claro o que a gente precisa, porque a gente É, não tem esse exercício do autoconhecimento, né? Essa coisa de você se olhar no espelho e ver o que que isso quer me dizer, né? O que que esse outro está me dizendo para mim? Por que que eu estou afetada por isso? O que que isso tem a dizer sobre mim? Porque às vezes, como Jung fala, né? O que o outro te afeta tem muito a dizer de você, não é o outro só. Se ele está te afetando, é porque alguma coisa ali precisa ser olhada, né? E a gente opa. tende a fugir disso, né? Uhum. Ter consciência de que nunca poderemos satisfazer as nossas próprias necessidades à custa dos outros, né? Isso é Porque às vezes a gente quer bonito, colocar o né? outro em sacrifício para a gente poder ficar bem, né? Bonito isso, né? Então, não Sim. dá certo. Isso não dá Por- certo também. Porque muita, assim, tem também aquelas pessoas que elas querem agradar, entendeu? Sim, Porque, ok, se eu agradar, eu sei que eu vou ser reconhecida, eu vou, vai, de certa forma, vai ter algo, né? Alguma necessidade dela satisfeita. Mas uma coisa que eu queria falar, Paty, em relação à comunicação não violenta, é muito nesses lugares onde tem situações de conflito. Né? Que é muito, a comunicação não violenta é muito usada nessas negociações. E é muito bacana, e quem puder ler o livro, eu acho muito interessante, porque assim, às vezes você usa uma palavra que você acende algo no outro, principalmente quando tem questões religiosas, né? Eu não saberia dar vários exemplos, mas tem muito essa questão religiosa, a questão étnica também, né? Então, às vezes, uma palavra, tanto é, depois, né, quem puder ler o livro, ele fala bastante da gente enriquecer o nosso vocabulário emocional. E aqui ele lista várias, né, como que fala? há várias palavras e expressões para isso, não é? É isso Isso, que está né? falando? É bem Uhum. isso que é bem interessante. E algumas coisas que, por exemplo, que ele fala que acende a ira. Por exemplo, você fala, ai, você nunca faz isso, nunca. Você sempre, mas, né? Então, são coisas que, nossa, por exemplo, assim, vamos supor, numa semana, você organizou a casa 3 vezes na semana, você fala assim, ah, mas você nunca arruma a sua cama. Pronto. Você já acendeu o conflito, né?
Você já acendeu o pavio, né? Já acendeu o pavio. Então, é interessante. Eu acredito muito, sabe, Paty, na comunicação não violenta. Não acho utópico, porque, na verdade, toda vez que você entra em conexão com os seus sentimentos, né? Talvez, falando de mim, a maior dificuldade é realmente a gente poder expressar o que você está sentindo e o que você gostaria. Porque, por exemplo, você virar e falar assim, eu gostaria que você me reconhecesse mais, que você reconhecesse meu trabalho. É difícil, não é, Paty? Ah, sim, com toda certeza, com toda certeza. Isso que você tá, os exemplos que você trouxe, né, Joy, eles são o que ele fala daquela comunicação alienante, né, que é a comunicação que é baseada no julgamento, né, e não é na observação. Uhum. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente está lidando, principalmente em ambientes onde a gente nunca esteve presente antes, saber exatamente aonde a gente está pisando, para depois a gente poder fazer uma comunicação clara, assertiva, uma comunicação de conexão com o outro, né? E não de julgamento desse outro, né? Ou não de suposições sobre aquilo que a gente está vendo ali naquele momento acontecendo, né? Uhum. Eu já tive situações, infelizmente, né, que eu causei situações para mim bastante complicadas, né? Mas foi porque pelo senso comum, por ter visto aquilo pela primeira vez e achar que eu estava ali, sabe, abafando, e na verdade não, né? Eu estava sendo bastante inadequada, né, naquela situação. Então, isso me serviu de lição para olhar para mim também e saber do meu limite, né? Porque nós temos limite com o outro, né? Também. Eu tive uma situação essa semana, e a gente tá indo já para o fim, viu, Joy? Só para você saber, porque a live é 1 hora só, né? Senão cai aqui. De uma moça que comentou comigo uma situação com ela, né? Da perda da mãe, de uma forma bastante trágica, né? E eu, na hora, eu meio que não quis perguntar mais, porque aquilo que ela me falou foi suficiente para mim, né? Mas eu não sabia se ela não queria ser acolhida ali naquele momento, né? Porque na hora que ela falou, eu vi que ela ficou com a voz embargada, né? Ela meio travada e não continuou. Então, para mim, ali já foi um sinal que o limite era ali. Mas depois à noite eu mandei uma mensagem para ela, explicando do porquê que eu não tinha ido em frente com a conversa, né? Mas que se um dia ela quisesse falar comigo sobre isso, que ela tinha um lugar seguro para conversar, que ela se sentisse naquele momento abraçada por mim, né? Para aquele evento que ela passou. Então, isso tem formas de você fazer as coisas, né? Tem maneiras de você se conectar de uma forma que seja de fato verdadeira com o outro e não só para si mesmo, para satisfazer algo que seja seu, né? Eu acho que esse é a grande sacada do macho, é essa palavra conexão. Eu acho. Lá atrás você fez uma consideração que eu achei bem bacana, né? Porque hoje as pessoas falam muito em empatia, né? Eu me colocar no lugar do outro, né? Mas eu nunca vou me colocar no lugar do outro, e sim com o outro. Eu estar com o outro, né? E isso é bem bacana mesmo, né? Né? Você tá com essa conexão, né? E é um exercício, né, Paty? É um É um exercício. exercício diário, é um exercício diário. Porque, por exemplo, E dá trabalho, viu, Joy?
Então, eu não consigo, quando você fala, né, que você estava numa situação que você achou que você estava abafando, porque eu te acho assim, sabe, Paty, tão centrada, tão... Eu, você pisa em ovos, eu não, eu já vou quebrando todos os ovos, né, já chego, né? Então, para mim é muito mais difícil. Eu, sabe, chegar no ambiente. E assim, eu sou rainha dos foras também, né? Hoje mesmo eu dei um mega hiper fora. Depois que passou, eu falei, eu não devia. Eu querendo falar uma coisa bacana, mas acho que no fundo eu não falei, sabe? Então, mas a gente tem que estar atento, né, Joyce, para a gente não ter, dar esses foros que você fala, né? Pelo menos foi aquilo que eu aprendi também. Que intenção é a nossa na nossa comunicação? Com que Aham. intenção eu abordo o outro, né? É para criar conexão ou é para dizer que eu sei mais que ele ou que eu tenho um sofrimento maior do que ele? Qual é a intenção por trás das nossas falas, né? É isso que a gente precisa estar atento. E no momento que alguém vem conversar com você e diz algo, você está com essa escutativa para poder entender o que, que esse outro está me dizendo entre linhas, né? O que está por Sim. trás? Às vezes não é nada, né? É uma coisa que realmente é uma bobagem, digamos assim, né? Mas pode evitar grandes problemas, né? É o caso da moça que ele cita, né? Que ela fala, poxa, eu falei para o meu marido que eu queria que ele tivesse mais tempo dentro de casa, que ele tivesse mais, que ele trabalhasse menos, né? Eu falei isso claramente para ele. E agora ele joga futebol uma vez na semana. Mas ela, na verdade, ela queria dizer, eu queria que você estivesse comigo mais tempo. Mas ela não soube dizer isso. Ela só falou, ficou na crítica do trabalho, né? E aí ela deu o recado e ele entendeu e foi trabalhar na necessidade dele, que era o lazer. Para quem está Sim. trabalhando muito, vai buscar alguma coisa para deixar mais leve a vida, né? Então, são essas as armadilhas da comunicação, né? Que a gente tem que estar atento no nosso dia a dia. Né? Sempre, né? Sempre. E eu acho E que. até. Opa, desculpa, pai. Não pode falar, Paty. Não, só comentando assim, em 2018 eu fui visitar a família do meu irmão lá no Líbano, né? Meu irmão mora lá. Eu já comentei com você. E quando eu entrei numa sorveteria, tinha uma poesia linda, pintada num vidro, né? E eu quis tirar uma foto, aí eu pedi licença para o rapaz. Mas eu percebi que no momento que eu falei inglês, ele se fechou a cara, né? E eu falei para ele, não, eu sou do Brasil. Aí ele abriu um sorriso, sabe? Aí ele já saiu atrás do balcão, já veio conversar, já ficou ali com a própria, meu próprio celular, porque ele era mais alto, né? Tentando tirar a foto ali do quadro. Você vê, um detalhe que na hora eu saquei, eu falei, não, vou falar que eu não sou americana, que eu sou brasileira. Então, tá tudo certo, né? Você vê, são essas coisas que fazem a diferença de conexão, Sim. né? E é incrível, né? Às vezes um pequeno, é um detalhe. Por isso que a comunicação não violenta é muito usada nessas situações de conflitos, né? Porque é Sim, realmente você entender, né? Você entender o que é importante para o outro, qual é a necessidade, né? O que e daí você do outro lado, qual é a sua necessidade, e o que nós juntos, né? Podemos tirar o melhor dessa situação, né? exato. E é muito bacana. E eu penso, né, ô Paty, que seria tão interessante que tivesse uma matéria escolar ou tivesse dinâmicas na escola, que as crianças, né? Porque assim, se você olha hoje numa escola, assim, uma demanda que a escola tem, que é essa questão do bullying, né? Poxa, se você faz um trabalho em cima disso, o outro entender, né? Sim.
quando eu menosprezo alguém, qual é a minha necessidade de fazer aquilo? O que em mim não Pois foi é, atendido, né? O que eu, exatamente. não é, Paty, não é interessante isso, esse. Também, também. Eu acho que isso vale para todas as situações que envolvem relações, né, Joy? Aham. Onde a comunicação ela está envolvida o tempo todo, né? Joyce, chegou mais uma pessoa aqui, a Malu, então todo a gente A está dizendo boa Malu, noite. beijo, Malu, uma querida amiga daqui de Ourinhos. Ela é facilitadora da justiça restaurativa, trabalhou a vida toda na área da educação. Beijo, nós já Legal. estamos indo embora, viu, Malu? Então, isso que eu ia falar para você, a gente já está encerrando aqui. Você quer dizer algo no final, Joy? Como é que está aí para você? Tudo bem? A gente pode encerrar? Ah, o que eu gostaria de agradecer, Paty, porque você é uma grande companheira, Você sabe? também. Que a vida da gente a nossa vida é feita de parcerias, né? Mas parcerias a Sim, partir do coração mesmo, né? sim, sim. E eu me sinto muito à vontade com você. Eu sinto assim que eu posso ser quem eu sou, que eu não tenho que agradar. Então, e que isso é tão bacana, né? A minha prima falando que adorou, que aprendeu muito. Ah, obrigada. Gratidão, Claudete. Então, que é tão bom a gente ter isso, né, Paty? A gente ter essas Sim, com parcerias, certeza. que a gente possa aprender com o outro, que a gente possa doar, que a gente possa se expressar, né? Falar que realmente, às vezes, você fala alguma coisa, olha, é, eu me senti chateada porque você disse tal coisa, enfim, né? É, é isso. Primeira coisa que eu gostaria de falar é agradecer pela sua parceria, Pati. Agradecer a todas Ah, as agradeço pessoas que muito. estiveram esses momentos aqui com a gente. Espero que tenha feito sentido, que vocês tenham vontade de ler esse livro, de praticar. Tem alguns cursos, de comunicação não violenta no YouTube, que é grátis. Um deles é pela SEDUB, que é a Secretaria da Educação de Sobral, do Ceará. Muito bom esse curso. Bom, mas é isso. Beijo para todo mundo. E obrigada, viu, pelo convite, por estar aqui comigo novamente, né, Joy? A gente mudou de horário até para ver se mais pessoas entravam com a gente aqui. E agradecer a todos que estiveram aqui com a gente até agora. Eu também aprendi muito com cada um, com você aí nessas trocas que a gente teve, né, antes de a gente estar aqui ao vivo falando, foi muito bom também. E olha, minha colega Cirlei, a minha amiga, ficou linda. Obrigada, Cirlei, por estar aqui. Mas a gente já está saindo, viu? Olha, um forte abraço para vocês todos e um ótimo final de semana, gente. A gente se Um vê numa próxima. beijo. Até. Beijo a Tchau. todos. Tchau, Joy. Até. Tchau, Tchau. Pati. Gratidão, viu? Gratidão a você. Até.